Enquanto a pastora Francilene orava por cura, eu estava ali atrás no fundo e do meu lado estava uma das minhas filhas mais nova, a Annalise. Ela está um pouquinho febril ali, adoentada. E eu olhava para ela e orava junto com a irmã Gleide, que estava intercedendo com ela ali. Enquanto o Senhor me falava algo no sentido de que nesta noite haveria decretos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Noite de decretos. Essa fala não estava prevista na ministração, mas creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Povo de Deus, eu me chamo Tiago Pinheiro, casado com a Marcela e Caroline, está ali atrás na intercessão, pai da Ana e da Valentina, ficam correndo para um lado e para o outro. Amo minha casa, amo minha família. Eu já quero reforçar o convite. Nesse dia 29 e 30 desse mês, nós vamos ter a conferência da família. Você é mais que convidado, traga a sua família, chame os seus amigos, chame os seus colegas de trabalho. Será um tempo precioso nesse lugar. Nós cremos muito naquilo que o Senhor vai fazer, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. O tema da ministração de hoje é: tudo pode faltar, menos a presença de Deus. Aleluia! Povo de Deus, nós estamos vivendo um tempo bastante corrido. Muitas coisas nós fazemos durante o dia. A impressão que dá é que o dia está ficando cada vez mais curto. Não está dando tempo de fazer tanta coisa. E nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de tirar um tempo para ficar a sós com o Senhor. A gente acaba esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é precioso. Eu queria nessa noite trazer a sua atenção para dentro deste culto, aleluia? Todas as preocupações, distrações possam ser lançados para fora. Fica com teu coração e com tua mente cativo neste lugar, aleluia? Que o Senhor, creio que o Senhor pode liberar uma palavra que possa alcançar o teu coração de forma assertiva nessa noite. E como eu estava falando, na correria do dia a dia, tantas coisas a fazer, e muitas dessas coisas, às vezes, até está relacionado à igreja, ao serviço, ao servir na igreja, ao trabalho, família, enfim, são infinitas coisas no nosso dia a dia, que a gente às vezes acaba esquecendo até da presença manifesta do Senhor, daquilo que realmente importa na nossa vida. Às vezes até nós corremos o risco de vir para um culto como esse, um culto de milagres, tão ansioso por receber o milagre, que possamos esquecer daquele que realmente manifesta o milagre, amados. A gente quer tanto algo, a gente quer tanto uma cura, uma salvação, uma libertação. A gente quer tanto uma causa que está travada na justiça, que seja destravada. E às vezes a gente esquece, amados, quem é o autor e o consumador de tudo. Às vezes a gente esquece quem foi que pagou o preço de tudo. Às vezes a gente esquece que o amor que Deus tem por nós é maior do que qualquer cura, do que qualquer outras circunstâncias que venham acontecer na nossa vida aqui. E nós perdemos a oportunidade, atenção igreja, perdemos a oportunidade de desfrutar da presença gloriosa de Deus, amados. Amados, nós não temos a percepção completa do que é o Espírito Santo. A não ser, amados, que você se permita que o Espírito Santo trabalhe isso dentro de você, para que eu e você possa conhecer o valor que é do Espírito Santo em nós. Nós precisamos pedir, amados, para que Ele faça isso em nós. E tem muito crente que desconhece a preciosidade que é, amados, carregar o Espírito de Deus dentro de si. Dentro de você habita o Espírito Santo, o Criador de todas as coisas. Eu compartilhei com os irmãos da plenitude algo que acontecera. Está gravado, pastor?
Sem gravado, né? Pois só quem vai ouvir é quem está aqui, aleluia. Mas há umas semanas atrás, uma pessoa pública, mas tinha gente no lugar, cercando. Quando ele chegou, parecia que era ele que estava chegando. E gente querendo estar perto dele, abraçar, e aquela coisa toda, um monte de idolatrar aquele homem. Mas eu fiquei olhando aquilo, sabe? Assim pensando, mas o que é que tem naquele homem? Talvez a autoridade, o peso da beleza. Talvez aquele homem pode se mudar na vida de alguém aqui. Você até pode. Ele pode dar uma oportunidade para alguém que muda toda a sua carreira profissional, financeira, status. Pode. Ele pode assinar um contrato com alguém. Pode sim, amados. Pode. Mas tudo que aquele homem pode fazer não passa daquilo que nós vivemos nessa terra. E aquele multidão de pessoas ao redor daquela pessoa pública. Muitos queriam abraçá-lo, beijá-lo e eu ali olhando. E pensando, se eles soubessem o que está em nós, se eles fizessem ideia do que habita dentro de nós, amados. Aquele homem é um homem comum. Sim, ele tem uma autoridade. Sim, ele tem um poder político. Amados, mas se o Senhor não o tivesse dado, ele não o teria. Nada nós temos se o Senhor assim não nos der. Tenha isso em mente. Até mesmo os incrédulos, os corruptos, os infiéis, os idólatras, nada tem se assim o Senhor não der. Não permite. Tiago, então, tu está falando que o Senhor está dando para aqueles que não conhecem. Na amada, eu não estou falando no sentido de dar, mas de permitir. A permissão de Deus, o Senhor dá a quem Ele quer. Mas nem todos carregam aquilo que só o Senhor. Aquele homem, oro para que ele entenda a autoridade que ele tenha e o quanto aquilo pode ser alcançado por ele. Mas se ele não der valor, amados, aquele que o deu a autoridade, em vão será a sua autoridade. Eu quero falar nessa noite, povo de Deus, é que o mundo tem uma tendência a querer nos desprezar, diminuir. As pessoas que estão à tua volta, amados. Amados, eu falei à tua volta, não vai olhar para o irmão que está do lado não, viu? As pessoas com que nós nos relacionamos, mundo afora, não se alegram com a nossa alegria. Não se satisfazem, não sentem prazer na nossa conquista. E assim nós vamos vivendo, sendo jogado para baixo, sendo minimizados, sendo desprezados, desacreditados, mas tem algo precioso dentro de nós. Aleluia. Êxodo 33. Eu vou ler com você a partir do versículo 15. Eu vou ler o versículo 15, 33, 15. Resumir bem o texto para você, amém? Então, deixa eu ler na minha versão aqui, está melhor? Então disse-lhes: se a tua presença não for conosco, não me faças subir daqui. Então Moisés lhe declarou: se não forem conosco, não nos faça sair daqui. Isso é Moisés falando ao Senhor. Se você ler o capítulo 33 por inteiro, você vai compreender melhor a história. O Senhor andava com o povo junto a Moisés, mas em um determinado momento dessa caminhada, o povo havia esquecido do quão bondoso tinha sido o Senhor com eles. Então o Senhor tinha dito que não iria mais com o povo e que enviaria um anjo para estar junto ao povo e junto a Moisés. Prestem atenção, o Senhor disse que enviaria um anjo.
Mas Moisés disse: não, se a tua presença não for, eu não irei, amados. Mas nada importava para Moisés a não ser a presença de Deus. Entenda, amados, que o Senhor disse assim: eu vou enviar um anjo. Igreja, é um anjo do Senhor. Mas quantos de nós queríamos ouvir isso? Senhor, envia um anjo comigo. Na verdade, quantos de nós oramos dessa forma? Senhor, envia o teu anjo aqui nesse lugar. Senhor, que o teu anjo possa ir comigo. Moisés disse: se a tua presença não for, eu não irei. Sabe, amados? E se o Senhor falasse assim: eu vou te curar, mas eu não vou estar aí nesse culto. Sabe, hoje, quarta-feira, todo mundo que entrar aqui neste culto vai ser curado, mas eu, Senhor, não estarei lá. Quem de nós teria coragem de dizer: Senhor, pois eu não vou. Eu vou ficar com a minha enfermidade, mas se a tua presença não estiver lá, eu não vou. Quem de nós teria essa ousadia, essa coragem de dizer isso? Mas sabe, no nosso íntimo, muitas vezes nós falamos isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós viemos para um culto como esse, querendo tanto milagre que esquecemos do autor do milagre. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, não importa se o Senhor vai estar lá, se minha cura tiver, eu vou. Amado, deixa eu dizer algo. Se o Senhor te curar nesta noite, eu tenho uma certeza para você, que tu morrerás nessa vida. Mas se o Senhor não estiver em ti nesta noite, tu morrerás não somente para esta vida. Tiago, mas que palavra é essa? Em um culto de milagres, trazendo essa palavra, porque tem algo no céu nessa noite, igreja. Eu quero muito que nós venhamos a compreender, que é o valor do relacionamento com o Espírito Santo. As nossas enfermidades não têm valor diante do Senhor. Nossas causas pouco importam para os céus e para o inferno. O inimigo, ele está pouco se importando com a tua cura. O que ele verdadeiramente se importa é com a tua salvação. É com aquilo que tu carrega dentro de si, meu Deus. Por isso que nós precisamos entender o que é vir para um culto de milagres. Que é estar em um ambiente sobrenatural como esse. Qual é a oferta que nós estamos entregando ao Senhor? O que é que está chegando ao céu no culto de hoje, amados? Porque eu sei o que está chegando na terra. A intercessão sabe o que está sendo manifesto. É o poder sobrenatural de Deus. É um ambiente natural sendo transformado em um ambiente sobrenatural aqui nesse lugar. Nós não conseguimos perceber, não conseguimos ver e ouvir. Alguns de nós, outros têm esse privilégio de saber o que se passa espiritualmente. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez você não esteja vendo. Este ambiente aqui é um ambiente sobrenatural, amados. Nossos olhos não estão vendo, amados, mas a presença de Deus está nesse lugar. A presença real de Deus está nesse lugar, amados. O Espírito do Senhor habita nesse lugar, amados. Mas às vezes nós viemos para cá, sabe? Estamos tão acostumados com isso aqui. Estamos tão acostumados com a liturgia da palavra, da oração, de tudo, que esquecemos quem está nesse lugar. O Senhor nos priva de ter essa percepção natural da realidade dos céus, amados, porque nós não suportaríamos ver a presença gloriosa do Senhor. Vamos continuar? Na verdade, vamos começar. Moisés entendeu algo fundamental: tudo pode faltar, menos a presença do Senhor. Moisés reconhece a dependência total da presença de Deus. Coloca o versículo aqui, deixa o versículo 33, 15. Então Moisés declara: se não fores conosco, a minha versão diz assim:
se tu mesmo não fores. Amados, perceba, Moisés já tinha um anjo. Moisés já tinha um anjo garantido com ele. Moisés tinha o maná. Moisés tinha a coluna, a nuvem de fogo. Mas ele sabia que sem Deus pessoalmente, igreja, nada vale a pena. Sabe, às vezes nós queremos tanto a mão de Deus que esquecemos de contemplar a face do Senhor. A mão de Deus fala de favores do Senhor. A mão de Deus fala de bênção, de toque, de cura. Mas a face fala de presença. E às vezes nós esquecemos da presença face a face do Senhor. Anote aí. Sem a presença de Deus nada faz sentido, igreja. Nada. Moisés tinha liderança, tinha uma promessa, tinha um destino, mas ele sabia que sem a presença de Deus nada valia a pena. Ele sabia que as bênçãos do Senhor não substituíam a sua presença. Ele sabia, amados, que ainda que ele soubesse o caminho, sem a voz do Senhor ele não tinha a direção. Por isso deixa eu falar algo para você. Jogar um balde de água fria nos teus planos. Amados, se o Senhor não estiver nele, ainda que tu venha conquistar, amados, ainda que tu venha ter, ainda que tu venha alcançar, não vale a pena. Não faz sentido algum, nós que somos crentes, dependentes do Senhor, querer viver algo onde Ele não está. Por isso, refaça os seus planos, coloque o Senhor nele. Tiago, o Senhor sabe o meu coração, aonde eu estiver, Ele vai estar. Amados, o Senhor de fato conhece o teu coração. E será se Ele está em todos os teus planos? A presença é a diferença entre o caminhar e o conquistar. Aleluia? Anote aí. O povo não avançou até Deus garantir: eu irei contigo. Não é talento, força ou estratégia, é presença, povo de Deus. É presença. Ir com o Senhor é carregar a sua presença. Nós podemos fazer tanta coisa, alcançar tanta coisa, mas sem o Senhor nós estaremos perdidos. Ainda que tu pense que saiba o caminho, talvez você saiba fazer algo muito bem, que acha que não precisa do Senhor. Talvez você já percorreu tanto um caminho, que acha que não precisa da direção do Senhor. Sem a presença de Deus, amados, não existe caminho e direção correta que agrade o Senhor, ainda que tu saiba aquele caminho. Essa é a diferença. Sem o Senhor você vai apenas percorrer um caminho, mas com o Senhor você vai conquistar. Entenda isso. Caminho e conquistar. Deixa eu trazer isso de uma forma mais clara para o nosso dia a dia. Talvez tanta coisa já passou pela sua mão, porém nada permaneceu na sua mão. Talvez tanta coisa você já conseguiu conquistar, porém nada permaneceu na sua mão. Você percorreu o caminho, você desfrutou do caminho, mas nada conquistou. Eu não estou falando apenas de coisas espirituais, mas eu falo também de coisas naturais. Muita coisa era para ficar na sua mão, mas porque o Senhor ali não estava, o Senhor não permitiu que aquilo permanecesse. O Senhor te tirou de lá, te colocou em outro lugar, tirou das tuas mãos, enfim. E o Senhor faz isso porque Ele nos ama. É um Pai amoroso, cuidadoso, amado. É bom receber algo do Senhor. Vão receber algo. Agora, quem é que se alegra quando Deus tira algo de nós? Quem é que se alegra quando algo é tirado de nós? Eu lembro quando eu orava pelo meu pai enfermo, e eu crente que o meu pai seria curado, porque ele já tinha curado o meu irmão de uma situação. E na noite que eu orei crente, eu orei assim: essa noite o Senhor vai tirar o meu pai da UTI.
Quando foi meia-noite, eu fui orar. Crente, essa noite meu pai levanta dali. Meia-noite eu comecei a orar. Meu pai faleceu 11h40. Quando eu comecei a orar, o meu pai já tinha morrido. E eu não sabia. Eu crente. Quando o telefone toca. Quando o telefone tocou, me veio à memória a mesma coisa que aconteceu com o meu irmão. Ele estava internado na UTI, nós oramos, o telefone tocou. E do outro lado da linha, o médico disse: olha, pode vir que o teu irmão saiu da UTI. Então eu pensei, vai acontecer de novo. Quando a gente começou a orar, o telefone tocou, que eu orei, e eles disseram: pode vir aqui. Não disse que foi. E aí eu já comecei a prever o que poderia ter acontecido. Naquela mesma noite, orando eu, o Senhor ministrou ao meu coração, que era o momento exato, o tempo exato que o Senhor tinha na vida do meu pai para recolhê-lo, tirá-lo. Não haveria outra oportunidade, era aquela, amados. Como é difícil aceitar isso. A gente fala da boca para fora, é fácil, mas quando você está vivendo algo, o cenário muda, as circunstâncias mudam, a tua fé começa a ser abalada. Mas, amados, quando o Senhor tirar algo de você, se alegre, tenha alegria, tenha convicção. Continuando, a presença revela o caráter de Deus. Aleluia. Só a presença de Deus nos confronta. É só a presença do Senhor nos confronta, amados. Se tu estiver numa igreja que tu não é confrontado, se tu estiver em uma célula onde tu não é corrigido, capo gato. Só a presença do Senhor nos confronta, nos corrige, amados. É claro que é em amor, mas mesmo em amor a gente fica meio assim. Leva um ataque e amor dói também. Mas só a presença do Senhor faz isso em nós. Só a presença do Senhor consegue manifestar algo em nós que nós muitas vezes queremos esconder. Aleluia. A presença do Senhor que nos separa de todos os outros povos. A única forma, amados, que o mundo sabe quem nós somos é por aquilo que carregamos dentro de nós. Aleluia. Não é pelas nossas vestimentas. Antes era muito comum a gente conhecer um crente. Camisa manga longa, a Bíblia debaixo do braço. O dialeto dele era varão valoroso. Ali vai um crente passando na rua. Mas hoje, e eu não venho aqui falar de características de igrejas, mas eu venho falar de como nós identificamos um crente. É pelo caráter de Deus. Pelo caráter de Deus. Amados, vocês estão vendo eu ministrar? Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o meu caráter? Qual é o testemunho do meu caráter? Talvez alguns de vocês só me conhecem daqui do altar. Será que quem está ministrando não pode estar enganando vocês com o seu caráter? Tem um caráter duvidoso? Será se não é possível? Deixa eu dizer algo sobre intimidade com Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus, que conhecem o caráter de Deus. Amém? Quando nós falamos sobre discernir os espíritos, nós falamos que a pessoa que tem intimidade com Deus conhece o Espírito de Deus. Amém? Então, para ele tanto faz ou tanto fez quem é a pessoa. O que ele conhece é o Espírito de Deus e os outros espíritos. Então, se a presença de Deus não estiver em mim aqui, aquele que tem muita intimidade, ele vai olhar para mim e vai dizer: tem alguma coisa errada aí.
tem alguma coisa que não está bem. Porque a presença de Deus revela o seu caráter. Esse é o valor que nós carregamos, amados. Nós somos conhecidos pelo nosso caráter. O caráter de Deus em nós. E somente a presença do Espírito faz isso. Eu posso ser o melhor enganador. Eu tenho um amigo que ele é muito bom de oratória. Ele um dia chegou para mim e disse assim: Tiago, e ele era ateu. Ele chegou para mim, isso há 10 anos atrás, e disse assim: Tiago, eu posso ministrar uma palavra e muitos aceitarem a Jesus. Eu disse: sim, pode, amados, porque o testemunho que falamos, nós muitas vezes não falamos de nós mesmos, falamos do Senhor. Mas perceba aí o engano. E para a glória de Deus, isso foi há 10 anos atrás, hoje ele é crente. Ele disse que tanto ele pensar que poderia fazer algo sem o Senhor, que um dia ele foi querer fazer e não conseguiu. Que era pregar sem crer em Deus. Continuando, não nos faça subir o valor de ficar com Deus. Agora eu não estou falando de ir para lugares, no sentido de ir. Eu estou falando de escolher permanecer com o Senhor. Aleluia. Mas não escolha sair da presença de Deus. Sabe, o mundo é muito, o inimigo é muito sorrateiro. É fácil sair da presença do Senhor. É fácil. Mas não saia do lugar que o Senhor te colocou. Não saia do lugar da presença. Não saia do lugar da intimidade. Não saia desse lugar. Sabe, às vezes a gente quer ser reconhecido, quer ser famoso, quer ter sucesso. Mas é bom. É bom. Qual é o problema de alguém reconhecer o seu valor pela sua capacidade intelectual, profissional, enfim? Alguém aplaudir você. É bom receber aplausos, amados. Mas isso não vale a pena se o Senhor não estiver conosco. Não vale a pena, amados, a vaidade, porque o Senhor não está naquele lugar. Por isso, não saia do lugar se o Senhor não pedir para você sair. Não avance se o Senhor não disser para você avançar. Aleluia. Tudo pode faltar, mas se a presença estar, nada está pedido. Mas nós podemos ficar sem recurso. Aleluia. No deserto faltava água, pão, mas nunca faltou ali a presença de Deus provendo aquelas pessoas. Mas crises financeiras acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro eu e você estamos estáveis. Não importa quem você é, empresário, CLT, servidor público, nós estamos embaixo da mesma insegurança. Estamos sujeitos a crises financeiras, crises emocionais. Ninguém está imune. Ninguém tem as suas emoções inabaláveis. Ninguém pode dizer que eu nunca terei depressão. Tu sabes? Tu já viveu dias difíceis? Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode afirmar tal coisa. Ninguém pode dizer que nunca vai ter uma crise no seu casamento. Não vigia não para você ver. Não fique atento não para você ver o que vai acontecer com ele. Por isso nós estamos expostos a tais situações. Mas se o Senhor estiver com você, amados, e aqui vai algo importante. A presença de Deus não significa que você não vai passar por crises. Porque tem homens de Deus que passam por crises emocionais. Tem homens de Deus que estão falindo. Tem homens de Deus que estão numa cama de hospital. Homens que curaram através de suas mãos. Muitas pessoas estão na cama, no leito de hospital e talvez não vai receber a sua cura.
Mas a diferença é que estando com a presença do Senhor, amados, tudo muda. Tudo muda. Não há falta de recursos, porque os nossos recursos não é deste mundo. A nossa força é do Senhor. Então a enfermidade, ela pode te alcançar, a crise financeira, o abalo emocional pode vir, mas se você estiver com o Senhor, você vai conseguir passar por isso com o teu coração em paz. Pode faltar força. Elias pediu para morrer, amados. Pode nos faltar força, mas com a presença do Senhor, amados, somos inabaláveis. E eu vou te falar por quê. A nossa força, o Senhor é a nossa força. A presença de Deus, amados, supre qualquer necessidade humana. Aleluia. Pode faltar o apoio humano, povo de Deus. Ai, amados, a gente precisa entender algo. Às vezes nós nos frustramos porque colocamos expectativa demais em pessoas. Pessoas falham. Amém? As pessoas próximas a você podem falhar. Teu líder pode falhar. Teu pastor pode falhar. Mas entenda, amados, a falha humana jamais alcançará um coração que carrega a presença do Senhor. Porque nós somos sujeitos às mesmas falhas, igreja. Não pense que alguém te frustrou em um dia. Não pense, amados, que talvez você um dia frustrou alguém. Talvez você reclame que quando você mais precisou de alguém, alguém não lhe ajudou. Talvez você também é essa pessoa. Talvez um dia alguém precisou tanto de você e você não o ajudou. Por isso não guarde isso como ofensa no teu coração. Não guarde as frustrações do teu coração como ofensa. Eu lembro de um dia o pastor David e a pastora Tainá ainda congregavam aqui. Eu estava na recepção quando chegou um casal. E o pastor David estava lá na porta. Era a primeira vez que o casal estava visitando. E o pastor David saudou eles, né? Graças a Pai, seja bem-vindo. Aí eles pararam e disseram assim: pastor David ainda não era consagrado a pastor? Já era no íntimo, no secreto do seu coração? E aí eles chegaram e disseram assim: irmão, é a primeira vez que nós estamos visitando essa igreja, porque lá na igreja que a gente congregava, a gente saiu de lá. Porque lá tinha muita fofoca. O pessoal falava muito da vida dos outros. Tinha muito grupinho, e por isso que a gente está vindo visitar essa igreja. Aí o pastor David olhou para eles assim e disse assim: meu filho, você pode procurar outro, porque aqui também tem fofoca. Aqui também tem povo que dá conta da vida dos outros. E eu ouvi daquilo, né? Aí eles olharam assim um para o outro, assustados. Aí ele disse: mas se vocês vieram atrás da presença de Deus, é aqui. O pastor David falou, virou as costas. E eles entraram para cá, povo de Deus. Não se frustre com pessoas. Aquele que carrega o Espírito Santo não se frustra com pessoas. Pode faltar respostas, amados. Pode faltar respostas. Pode faltar cura. Pode faltar direção. Mas aquele que carrega a presença do Senhor não se abala, amados. Não se abala com isso. Não se balança. Não se balança, porque ele entende aquilo que tem para ele. Jó não entendeu nada. Jó não entendeu nada do que estava acontecendo com ele. Mas Jó carregava a presença do Senhor. Muitas vezes estamos assim, sem entender nada do que está acontecendo na nossa vida. As coisas não dão certo. Tiago, eu oro tanto. Quanto mais oro, mais confusão me aparece. Quanto mais eu jejuo, mais vontade de comer. Eu não sei o que é que está passando comigo, e isso me atormenta. Deixa eu te falar algo, amados, sobre o silêncio de Deus.
Mas é bom ouvir algo. É bom quando alguém vem dar uma palavra assim, é bom demais. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o Senhor trabalhando ali. Se tu não está entendendo, descansa o teu coração que o Senhor está trabalhando. Aleluia. O Senhor está trabalhando. Quem tem a presença tem proteção, tem direção, tem restauração. A presença de Deus era o escudo invisível de Israel. Então deixa eu dizer, o Senhor guarda a tua casa, amados. O Senhor guarda os teus. O Senhor guarda os teus. O Senhor dá direção. O Espírito Santo nos dá direções, apontamentos. Ele fala conosco. Nós temos muita dificuldade às vezes de ouvir o Espírito Santo, porque nós queremos ouvir como vocês estão ouvindo a minha voz. Mas o Espírito Santo fala com impressões. Muitas vezes nos confundimos com o tal de sexto sentido. É o Espírito do Senhor falando com você. Aleluia. Ele nos dá direção. O Espírito de Deus traz restauração. Davi pecou, falhou, mas Davi clamou: não retires de mim o teu Espírito. Forte, forte. Pois Deus, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Presença. Quanto tempo faz que você não entra na presença de Deus sem se preocupar do tempo que se passou? Quanto tempo faz que você não se tranca no seu quarto, desliga o teu celular e se deleita na presença do Espírito? Quanto tempo? E eu não estou falando de momentos eventuais, não, eu estou falando de uma rotina de contemplação, amado, esse prazer de se deleitar na presença de Deus. Quando estamos em guerra, é fácil a gente correr para esse lugar quando estamos batalhando. Agora eu quero ver, amados, correr para esse lugar apenas para exaltar o Senhor, para sentir, amados, o privilégio, a alegria de ter sido gerado, criado, salvo pelo Senhor. Quando a pastora Francilene orava por cura, o Senhor tinha dito que seria noite de decretos. Deixa eu trazer um entendimento que às vezes nós não sabemos sobre um decreto. Quando se decreta algo, um decreto ele pode ter a sua data retroativa. Também pode ter a sua data lançada para frente. Por exemplo, eu decreto a partir de hoje tal coisa com data retroativa a partir de tal data lá atrás. Também eu posso decretar hoje com data retroativa, com data a partir tal dia lá na frente. Eu não sei se todos conseguiram entender. Naturalmente, assim é a validade do decreto. Decreta-se algo hoje com possibilidades retroativas e com possibilidades futuras. Aleluia. Porém, uma vez decretado, cumpra-se o decreto. Conseguiram entender algo? A tua causa, nesta noite, pode receber um decreto do Senhor. O amanhã, ele pode ser igual ao dia de hoje. A tua enfermidade amanhã, talvez, pode ser ainda mais incômoda. A tua angústia amanhã pode ser ainda
ainda maior do que o dia de hoje. Mas se o Senhor nesta noite der um decreto, se o Senhor nesta noite liberar algo sobre a tua vida, amados, se o Senhor liberar um decreto hoje sobre a tua geração, não importa quem irá vir na tua geração, não importa o que viverão na tua geração, amados, o decreto vai acontecer. Se o Senhor der um decreto nessa noite, buscando o teu passado, não importa o que um dia te condenou, o decreto do Senhor alcançará as datas passadas. Se o Senhor liberar um perdão e um decreto nessa noite, a tua geração passada, os efeitos assim transformarão toda a tua vida. Por isso nessa noite, igreja, manifesta a presença. Intimidade, começa a orar ao Senhor, liberdade nesse lugar. Liberdade, os intercessores começam a andar. Adoração pode ter liberdade para adorar. Você quiser sair do seu lugar, pode sair, sentar em algum lugar. Ainda não é 9 horas, nós temos tempo. Porque o Senhor quer liberar algo nessa noite que vai alcançar algumas áreas na tua vida. O Senhor hoje vai abrir portas lá na frente, amados. Tu ainda não sabe quais portas são, mas o Senhor vai abrir algo. Tenha liberdade de orar agora nessa hora. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas onde você estiver, amados, se você sente que tem algo de Deus para você, amados, basta levantar a sua mão assim, ó. Um intercessor vai até você. Não perca uma oportunidade dessa, amados. Tem compaixão de mim. E um momento como esse pode mudar algo na tua vida. Pode alcançar uma geração na tua vida. Pode libertar um cativeiro na tua vida. Pode alcançar os teus. Pode vencer a tua causa, te dar uma aprovação, tirar as tuas enfermidades, te entregar dons, direcionar, te reposicionar no caminho do Senhor. Não perca a oportunidade. Pai, nessa hora, no nome do Senhor Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, no nome santinho do Senhor Jesus, pela obra manifesta do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que opera no nosso meio, que movimenta no nosso meio, pelo poder glorioso, Senhor, do Deus Pai manifesto na terra. Espírito Santo, começa a passear no meio da... Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver. Começa a passear no meio da igreja, Senhor, que a tua igreja possa sentir, Deus, a tua presença nesse lugar. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Sobe, deixa a tua oração subir aos céus, amado. Deixa o Espírito do Senhor te visitar nessa noite. Deixa Ele te visitar nessa noite. Queremos te ver. Queremos te ver. Queremos te ver. Sobe o tom da tua oração, igreja. Sobe o tom da tua oração, igreja. Abre a
de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu queremos te ver. Aleluia, Jesus. Mas quem tem alguém na família que está bastante enfermo, só levante a sua mão assim, que precisa de algo. Eu queria que toda a intercessão viesse aqui na frente, aqui primeiro. Vamos ser bem práticos. Que orasse aqui, pastora Francilene. Que orasse para que haja um decreto de cura nessa casa.